Olá a todos, muito bom dia ou boa tarde aí no Brasil. É um prazer estar participando desse 5º simpósio de Direito do Trabalho e Tecnologia, liderado pela querida amiga professora Denise Fincato, que eu tenho o maior gosto de estar ligado ao seu círculo de estudantes, de pesquisadores, de pessoas que colaboram, para essa integração de conhecimentos entre Brasil, Espanha, Portugal. E também queria aproveitar para agradecer por fazer parte e estar hoje aqui podendo colaborar com todos vocês. Aproveitar também e agradecer à organização, todas as pessoas envolvidas e bom, dizer que estaremos aqui hoje para tentar colaborar. O tema que eu proponho, tentando fazer a ligação entre o direito do trabalho e a tecnologia e o mundo empresarial, onde eu atuo como professor aqui em Madrid, um tema muito comum já há alguns anos, para nós aqui, tanto em Portugal como aqui na Espanha, é sobre o tratamento que vem dado sobre o controle do empregador na vida privada dos trabalhadores, E esse tema é um tema importante que cada dia mais vem suscitando novas pesquisas, até porque a tecnologia vem avançando, Quando nós começamos os estudos, a lei fala muito sobre videovigilância no local de trabalho, e nos dias de hoje já temos dados sobre essa vigilância não só no vídeo, mas através de instrumentos tecnológicos. Bom, o meu tema dessa conferência seria direitos fundamentais do trabalhador versus o direito de controle ou o poder de controle do empregador. Objetivos e os fundamentos jurídicos nós vamos traçar ao longo dessa pequena palestra curta, que eu gostaria de deixar mais como um grau de curiosidade para aquelas pessoas que ainda não puderam entrar nesse tema, como também de comparação para os pesquisadores que já estudam esse tema. Os direitos fundamentais em Portugal, os direitos fundamentais do trabalhador, onde estão inseridos, e os poderes também do empregador, o que a lei determina, até onde são os limites que o empregador tem para controlar a vida privada, ou não controlar a vida privada, mas basicamente não cercear os direitos fundamentais dos trabalhadores no local de trabalho. Então vamos fazer um confronto disso e perceber o que a lei diz, a lei em Portugal diz, e o que também diz os órgãos que fazem a autorização desse controle por parte do empregador. Bem, os fundamentos jurídicos em Portugal estão na seguinte legislação, nas seguintes normativas. Artigo 14 ao 22 do Código do Trabalho fala sobre esses direitos de personalidade do trabalhador e a sua comunicação com os sistemas de vigilância à distância. Artigo 26, número 1 da Constituição da República Portuguesa, também como no Brasil, fala sobre o direito de imagem, um direito fundamental consagrado. Artigo 70 e 79 do Código Civil Português, que denota os direitos de personalidade civis de cada pessoa, e também serve como fundamento jurídico em ações envolventes no ambiente do trabalho. Artigo 80 da Constituição da República Portuguesa, no número 1, a letra C, que também, como a nossa Constituição brasileira, fala da livre iniciativa econômica. Bem, agora comentando sobre o papel do empregador, a pessoa contratante. O que o empregador, quais são os seus poderes legítimos? Todos nós sabemos, que para um eficiente desenvolvimento de uma atividade econômica, há que se ter um poder de controle, porque os empregadores devem controlar as suas atividades, senão a atividade não chega à sua finalidade. Uma atividade empresarial é necessária ter métodos de organização, é necessário ter meios suficientes e poderes legítimos por parte do empregador. Isso é muito comum. De outro lado,
Sabemos se isso não for colocado, não há uma boa execução do trabalho, né? O trabalho dele só é bem executado através de um comando, através de uma organização que possa esclarecer quais são as atividades. Por outro lado, em consequência disso, o trabalhador ele está subordinado, né? Subordinado à aceitação desses requisitos colocados pelo empregador. E aí que entra um dos confrontos primordiais e principais das direitos do trabalho, né? Que é a subordinação e o controle do empregador e do empregado, por outro lado do empregado, né? Esse confronto entre subordinação e controle dá aso hoje aqui à nossa discussão sobre o poder na esfera tecnológica, né? O poder do empregador de controlar numa esfera tecnológica, que é o ambiente de trabalho hoje, com controle tecnológico de câmeras ou de outros meios. Mas vamos falar mais de câmeras. Muito bem. Sabendo dessa desvantagem que por parte do empregado, que é uma desvantagem nessa relação de subordinação, sempre é uma desvantagem por algum dos lados. E tentando equilibrar, a lei ela tem que garantir as suas prioridades. E as prioridades, quando nós dizemos para o empregado, são as suas prioridades no âmbito da sua vida, da sua esfera privada. E o que fala o Código Português sobre isso? Nos artigos 14 ao 22, eles incluem, né, esses direitos de personalidade. Esses direitos de personalidade são legitimados pela lei. Numa segunda fase, já posteriormente, o artigo 20 do Código de Trabalho, ele estabelece as regras de utilização desses sistemas de meios audiovisuais. Então, estabelecendo as regras de utilização, o empregador ele sabe quais são os seus limites, quais são os fundamentos de utilização e onde ele deve seguir, quais são os meios que ele deve seguir. Por que isso? Porque quando nós falamos de videovigilância, câmeras que estão dentro de um local de trabalho, ela tem que ter uma finalidade. A lei ela vai dizer qual é a finalidade. Qual é a finalidade disso? A primeira finalidade que nós observamos em Portugal é a proteção de pessoas e de bens que estão no local de trabalho. Uma câmara tem que ter a primeira finalidade dela, proteção de bens e das pessoas. E segundo, será que ela é possível controlar a execução da prestação de trabalho? Será que isso é possível? Então nós vamos saber se em Portugal é possível. Bom, a jurisprudência do Tribunal Constitucional Português tem já levantado essas questões há algum tempo. E eles dizem que as restrições dos direitos fundamentais do trabalhador terão de ser, número 1, necessária, justificada, proporcional e adequada. Necessária, justificada, isso é muito importante, essa justificação de onde veio. Aí nós temos um controle por parte de um organismo que dá autorização do uso da videovigilância no local de trabalho. E tem que ser proporcional, porque o empregador não pode usar e abusar do seu poder e ter muitas câmeras para tentar condicionar e controlar a vida privada e também o método de trabalho, desempenho do trabalhador. Por isso que a jurisprudência ela entende essas 4 colocações, né? Portanto, o que a doutrina do Tribunal Constitucional Português vem dizendo? Que perante os dados da vida privada, o tratamento só pode ser realizado quando houver autorização prevista em lei ou consentimento dos titulares. Ainda assim, essa regra de tratamento é autorizada pela CNPD. O que é a CNPD? A CNPD é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Essa Comissão Nacional de Proteção de Dados é quem dá a autorização às empresas para colocar as câmeras no local de trabalho. E, além disso, ela vai verificar, manda um fiscal no local verificar quais são os locais adequados. Uma câmera que está, por exemplo, no almoxarifado, em um ângulo que não significa proteger bens e pessoas, somente controle do horário de trabalho ou outro tipo de controle, essa câmera é ilícita e, portanto, a CNPD não vai autorizar, não deveria autorizar. E se há uma autorização, se
Se um processo chega ao tribunal, os tribunais têm dado a favor do empregado, porque câmeras ocultas ou mal colocadas não são em regra lícitas perante a lei. Muito bem. O que a jurisprudência ela também sublinha, né? Como nós falamos, ela sublinha que a utilização de videovigilância no local de trabalho deve observar o princípio da proporcionalidade. O que significa o princípio da proporcionalidade para o entendimento desse caso em Portugal? O Tribunal Constitucional entende que o princípio da proporcionalidade se adequa quando o empregador ele não tem outros meios suficientes para atingir uma finalidade, que era a proteção dos bens e das pessoas no local de trabalho. Então, quando ele não tem outros meios, para atingir isso, ele só pode fazer através de câmeras, é proporcional. Se ele tiver outros meios, que nós não sabemos quais aqui o tribunal não cita, mas se ele tiver outros meios, não é proporcional. E esse princípio não é necessário. E esse princípio também se liga ao princípio da proporcionalidade. Então, o primeiro princípio é o princípio da necessidade. Então, tem que ter uma necessidade. Se não for colocado, se não tiver outros mecanismos, sim, usa-se as câmaras nos locais de trabalho. Para quê? Para que depois tenha-se uma ponderação. Mas a ponderação, antes de chegar nos tribunais, a ponderação se foi ou se não foi adequada e necessária e proporcional e justificada, o CNPD, que é essa Comissão Nacional de Proteção de Dados, ela que faz a ponderação no caso prático. Então ela vai no local, manda o fiscal para verificar se realmente é necessário, é adequado, justificado. Então a ponderação começa em Portugal através já da base, através da CNPD. Então a CNPD ela faz uma ponderação prática e pragmática. A lei, o Código de Trabalho em Portugal, ele explica e ele menciona, além da jurisprudência, já tem falado há muitos anos, a partir dos anos 2010, houve uma reforma no Código Português, então foram colocados no Código Português essas novos entendimentos, que o tribunal os tribunais já vinham compreendendo e aplicando há muito tempo. Então, essa proteção de bens e prevenção de furtos, prevenção de atos ilícitos praticados pelos trabalhadores, isso já vem há muito tempo sendo entendido como correto. E o tribunal português, para finalizar, porque eu já estou com 12 minutos, ele tem entendido que isso é algo aplicado, e então a lei portuguesa já tem inserido na sua legislação interna. O artigo 20 do Código Português diz: o empregador não pode utilizar meios de vigilância à distância no local de trabalho, mediante o emprego de equipamento tecnológico, com finalidade de controlar o desempenho do trabalhador. Isso é uma regra geral, ele não pode. Ele só pode se for para proteger bens e serviços, que vem logo a seguir o número 2 do 20. Bom, para nós não nos estendermos muito, que eu acho que essa palestra está ficando maior do que eu pensava, eu queria dizer aqui uma decisão do acordo da relação do Porto, em 2014, disse assim: não é admissível, como meio de prova em processo laboral, a captação de imagens por sistema de videovigilância. A consequência legal dessa utilização ilícita dos meios de videovigilância à distância é a invalidade da prova com os efeitos disciplinares. Portanto, se usarmos uma prova de meios de videovigilância no processo laboral, ela é ilícita conforme esse entendimento do Tribunal da Relação do Porto, que é o 2º grau em Portugal. E para terminar, que estamos com quase 14 minutos, um caso enigmático e paradigmático, vamos dizer assim, do Tribunal Constitucional Espanhol, é que no ano de 94 a primeira decisão saiu sobre um trabalhador que é um cortador de presunto, cortador de jamón. A sua empresa muito conhecida ia fazer um certame, um evento em que iam a televisão, iam expor, ia publicitar aquele ato.
Então o trabalhador, o cortador de carne, se recusou a não ter a sua imagem publicada perante os meios ser filmado perante os meios de comunicação social. E ele, se recusando, o seu empregador o despediu. O seu despedimento, ele requereu à justiça, claro, a ilicitude desse despedimento, e o Tribunal Constitucional em 94 deu a favor. Foi o primeiro caso assim, mais conhecido para nós aqui em Espanha, em que o tribunal disse: não, o direito à imagem é preservado, o direito à imagem do trabalhador é preservado e é um direito fundamental. Portanto, o seu despedimento foi ilícito. Por quê? Porque o trabalhador ele não se recusou a trabalhar. Ele queria sim cortar as carnes e ele faria isso com maior dedicação, porque ele não queria ter a sua imagem exposta. Então, portanto, esse caso ficou caracterizado como um dos casos mais emblemáticos, assim, em que o direito de imagem, o direito da intimidade do trabalhador, o direito da personalidade está muito bem protegido no ambiente laboral. Queria, portanto, finalizar essa conferência agradecendo novamente o convite, e se nós tivermos possibilidade de publicar, eu teria o maior prazer de enviar um artigo sobre esse tema, que nós já estudamos há algum tempo já sobre isso e está um pouco atualizado também. Obrigado a todos e até a próxima. Um abraço desde aqui de Madrid.